Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje tenho o prazer de receber aqui o Dr. Tiago Onze, que é médico cirurgião geral do aparelho digestivo e bariátrico. Tiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, doutor Marcelo. Estamos aqui para responder diversas questões sobre o tratamento da obesidade. Tiago, a obesidade hoje é um problema de saúde pública, eu acho que mundial. Nós temos exercícios físicos, medicações, dietas, mas às vezes essas medidas são insuficientes e a cirurgia bariátrica se apresenta como uma opção de tratamento. Conta para quem está nos assistindo o que é cirurgia bariátrica. Marcelo, a gente tem hoje no país estimado mais ou menos 30% de pacientes obesos, que desses mais ou menos 4% são obesos mórbidos e nesses casos mereceriam uma cirurgia. É claro que o paciente que tem uma indicação de cirurgia bariátrica, ele vai passar por diversos tratamentos prévios, como dieta, atividade física, consultas com endocrinologistas, uso eventual de algumas medicações, mas eventualmente, quando esses tratamentos são falhos, o paciente tem uma indicação de cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é um procedimento cirúrgico, onde se faz alterações anatômicas do trato gastrointestinal, que promovem uma melhora metabólica e promovem uma perda de peso satisfatória, rápida e, na grande maioria dos casos, duradoura. Tiago, existem vários tipos de cirurgia bariátrica. Conta pra gente quais são os tipos que são hoje feitos no Brasil. Os principais tipos, Marcelo, autorizados pelo Conselho Federal de Medicina são o bypass gástrico em Y de Roux, onde se faz uma alteração anatômica do estômago associado a um desvio intestinal, e a gastrectomia vertical, ou mais conhecido no país como sleeve gastrectomia. Essas são as duas principais cirurgias mais realizadas no país, sendo que no Brasil ainda a cirurgia mais realizada é o bypass. Em que pese tem se avaliado algumas outras tipos cirúrgicos já aprovados pela Sociedade de Cirurgia Bariátrica, pelo Conselho Brasileiro de Cirurgia Digestiva, ainda estão em análise pelo Conselho Federal de Medicina para serem aprovadas ou não, onde existem algumas alterações diferentes do que é proposto hoje, mas que, via de regra, são alterações gástricas e intestinais para propiciar uma melhor perda de peso. Tiago, eu tenho obesidade, tentei dieta, tentei exercício, tentei medicação e resolvi, então, que eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Que critério eu preciso atender para ser elegível para essa cirurgia? A resolução do Conselho Federal é desde 2015 e atende a alguns critérios. O paciente tem que ter, no mínimo, 5 anos de obesidade, com uma tentativa de tratamento clínico prévio por pelo menos 2 anos, para poder pleitear uma cirurgia bariátrica. Sendo que ele tem que ter um cálculo de índice massa corporal, o chamado IMC, maior do que 40, onde se divide o peso pela altura ao quadrado. Peso pela altura vezes a altura. Sendo maior do que 40, o paciente sem nenhuma comorbidade, só pelo peso, o paciente tem indicação de cirurgia bariátrica. Sendo maior do que 35, quando associado a uma lista de comorbidades, dentre estas, as principais seriam diabetes, hipertensão arterial, apneia do sono, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, o paciente teria, junto com essas comorbidades do IMC um pouco mais baixo, 35, teria indicação de cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica, ela está indicada para outras doenças ou é só para obesidade? A cirurgia bariátrica, essas comorbidades, ela acaba com... essas comorbidades estão no guarda-chuva da doença obesidade. A doença obesidade traz consigo diversas outras doenças. As principais, diabetes, hipertensão, gordura no fígado. Você tratando a doença do guarda-chuva, a doença mãe do guarda-chuva, que seria a obesidade, você vai acabar tratando ou controlando essas outras doenças. Vai controlar em 70% dos casos a hipertensão arterial, em 80% dos casos vai ter um melhor controle do diabetes mellitus, a apneia do sono chega a ser a resolutividade de 90%, então você acaba tratando a obesidade, diminuindo o peso desse paciente, resolvendo várias outras doenças que estão no escopo da obesidade. O paciente tem indicação de fazer cirurgia bariátrica, mas precisa primeiro passar por uma jornada pré-cirurgia. Conta pra gente como é que é essa jornada. A jornada pré-operatória, o paciente normalmente procura o cirurgião encaminhado por um outro médico, um ortopedista, quando o paciente tem realizar uma prótese de quadril, por exemplo, e o paciente está muito obeso, vai comprometer o tratamento dessa prótese de quadril.
ele já passou tratamento clínico, já passou tratamento endocrinológico e não teve um sucesso na perda de peso. Então, ele é encaminhado normalmente por outros médicos ao cirurgião bariátrico, que vai fazer essa avaliação se realmente existe a indicação. Em existindo essa indicação, ele vai ser submetido a alguns exames pré-operatórios, dentre estes, os principais exames laboratoriais, uma endoscopia digestiva alta para avaliação do estômago, uma ultrassonografia abdominal, uma avaliação cardiológica e aí o estabelecimento da condição de saúde desse paciente. Além disso, tem que existir um preparo, porque a obesidade é uma doença crônica, é uma doença multifatorial e com uma tendência recidiva. Então, não é simplesmente operar o paciente, a gente precisa preparar esse doente para que ele tenha um bom pós-operatório adequado. Então, ele precisa entender das mudanças nutricionais que vai acontecer, então ele precisa consultar com uma nutricionista, algumas vezes para entender como a cirurgia vai acontecer. Ele precisa fazer uma consulta psicológica, uma avaliação psicológica para entender as alterações psíquicas que estão envolvidas com a doença, a obesidade dele. Se tem algum fator que ele precisa ter tratado previamente a cirurgia para que ele tenha um bom pós-operatório, né? E também a avaliação endocrinológica, se tem alguma doença endocrinológica que possa comprometer o tratamento dele ou prejudicar a evolução pós-operatória. Então, realizando a cirurgia, depois ele precisa manter esse acompanhamento pós-operatório com os mesmos profissionais. Não só com o cirurgião, mas os doentes que conseguem o melhor resultado cirúrgico a longo prazo são os pacientes que mantêm o acompanhamento nutricional, endocrinológico e psicológico, para se manter bem no pós-operatório. Eu faço uma analogia com meus pacientes assim que o cirurgião deve fazer uma boa reforma do carro, mas quem continua pilotando o carro é o paciente. Quem vai botar o combustível adequado no carro é o paciente. Então, ele precisa ter um pós-operatório adequado para que tenha uma boa evolução pós-operatória e consiga utilizar todo o potencial que a cirurgia pode dar para ele. Tiago, existe uma idade máxima ou uma idade mínima para a cirurgia bariátrica? A resolução do Conselho estabelece que existe uma idade mínima para a cirurgia bariátrica, que seriam 16 anos. Abaixo disso, apenas em protocolos de pesquisa ou com uma autorização judicial, em pouquíssimos casos. De 16 a 18 anos, o paciente tem que ter uma confirmação do crescimento e uma avaliação endocrinológica estabelecida e indicação. E aí, dos 18 para frente, não existe uma limitação. Antigamente, existia uma limitação de 65 anos. Hoje em dia, não existe mais isso. Hoje em dia, é uma avaliação de risco-benefício para esse paciente. E a cirurgia bariátrica também ela não isenta de complicação, como qualquer outra cirurgia. Conta pra gente quais são as complicações que podem surgir de uma cirurgia bariátrica. Bom, Marcelo, como você falou, é como qualquer cirurgia, ela tem seus riscos, né? A cirurgia bariátrica também, pelo paciente obeso já ser um paciente inflamado, já é um paciente doente, em que pese, às vezes, não tem essa confusão de que não é uma doença, mas é uma doença que já está o paciente inflamado, ela acarreta maior risco cirúrgico se o paciente tem alguma complicação. Então, a gente tem que lutar o máximo possível para fazer um bom procedimento, ter um bom pré- e pós-operatório para minimizar as complicações. As principais complicações relacionadas à cirurgia bariátrica, que hoje são da ordem de 0,5%, então é muito baixo o índice de complicação nos serviços que fazem com frequência cirurgia bariátrica, seriam sangramentos. Qualquer cirurgia pode sangrar, mas a gente usa materiais de qualidade, grampeadores, bisturis ultrassônicos para diminuir a chance disso acontecer. Fístula, que seria um extravasamento de secreção digestiva dentro do abdômen, isso também, com a evolução dos grampeadores, isso acontece em pouquíssimas ocasiões. E uma das complicações que pode mais existir são tromboses, que não tem uma relação vinculada com a própria cirurgia bariátrica. É um risco de obeso e qualquer cirurgia, né? Uma cirurgia ortopédica, por exemplo, um bom tempo parado, também tem essa possibilidade de complicação. Obesidade e cirurgia muito tempo acamado não combinam. Então, mas existem situações para prevenir isso, né? O uso de meias elásticas, bota de compressão no transoperatório, uso de anticoagulantes no pós-operatório, caminhar rápido no pós-operatório. Por exemplo, hoje o paciente opera de manhã e à tarde já está caminhando no corredor, com as cirurgias videolaparoscópicas ou robóticas. Então, isso favoreceu muito o pós-operatório dos pacientes. E o índice de complicações hoje é baixo, mas é claro que eles existem. Tiago, é comum esses pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica terem uma perda de peso acelerada no começo e depois ter um reganho de peso. Qual é a média
de peso que os pacientes que são submetidos hoje à cirurgia bariátrica perdem? Então, Marcelo, o que a gente tem que alinhar com o paciente são expectativas reais contra a cirurgia, né? Não adianta o paciente achar que a cirurgia eu tinha que ter 60 quilos, eu tenho 100, eu vou chegar nos 60. A grande maioria não chegará nos 60, alguns chegam, é claro, mas a maioria existe uma expectativa média de perda de peso de acordo com os trabalhos científicos, que eu posso calcular pelo peso total do paciente, que seria de 30% a 40%, e de 70% a 80% do excesso do peso desse paciente. Normalmente, o paciente nos primeiros, segundo ano, ele tem uma perda maior, depois o organismo se readapta, existe uma taxa de uma pequena recidiva, que da ordem de 10% a 20% do peso perdido é esperado a longo prazo, depois de 5 a 10 anos, é esperado que o paciente ganhe um pouco de peso, o organismo se adapta, volta a ganhar uma certa musculatura, o que é importante, né? O paciente deve perder massa gorda e não massa magra, então realizar atividade física, inclusive isso é extremamente importante para manutenção desse peso perdido a longo prazo. Mas em torno de 30% é uma taxa do peso total, é uma taxa considerada satisfatória para a cirurgia. Ou o peso de 50% do peso do excesso de peso já é considerado um resultado satisfatório com a cirurgia. Tiago, como é que é a jornada desses pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica após a cirurgia? A gente sabe que eles precisam mudar o estilo de vida, que eles precisam tomar alguns suplementos. Conta pra gente como é que funciona isso. Então, o paciente realiza a cirurgia bariátrica, ele vai ter as consultas de retorno com o cirurgião e vai se adaptando à cirurgia. Normalmente, o paciente tem uma dieta líquida a ser seguida no pós-operatório inicial, que isso tudo é comandado pela nutricionista da equipe que ele escolhe. 15 dias de dieta líquida, depois 15 dias de dieta pastosa e depois de 30 dias, mais ou menos, é que o paciente vai entrar numa dieta normal. É claro que normal, adaptado com nutriente, com um alimento de qualidade para esse paciente. O paciente deve usar suplementos vitamínicos, que são iniciados já na primeira semana de pós-operatório, e usar normalmente um adicional de proteína, porque ele não consegue, no início, ingerir a quantidade de proteína diária que é recomendada para o paciente. Então, esses suplementos vitamínicos são usados para toda a vida, para todo sempre, né? Mas para que mantenha esse paciente estável desse ponto de vista. Depois o paciente vai sendo liberado depois de 30 dias para uma atividade física plena. O paciente deve fazer. A melhor atividade física para o paciente bariátrico é a musculação, é um exercício de resistência para manter a massa magra e não perder massa magra e apenas massa gorda. E o paciente também deve fazer avaliações psicológicas periódicas no pós-operatório para se manter bem com a sua nova imagem corporal, com as suas mudanças que acontecem na parte psicológica desse paciente, né? A cirurgia bariátrica não garante que ele não vai engordar novamente. Não, a cirurgia não garante. Por quê? Porque a cirurgia bariátrica necessita um ótimo pós-operatório. Ela é uma importante ferramenta que o paciente tem para perder peso. Ela vai proporcionar, em 99% das vezes, uma perda de peso efetiva, mas ficar lá no pós-operatório a longo prazo depende muito do pós-operatório desse paciente. Se ele vai fazer atividade física, se ele vai ter consultas periódicas com a nutricionista ou com a psicóloga, para se manter bem. O paciente tem que entender que a doença, a obesidade, é uma doença crônica, com tendência recidiva. Os pacientes que entendem isso, que fazem um tratamento para todo sempre, eles vão ter essa obesidade sob controle. O tratamento é como diabetes, não vai ter mais tratamento, o paciente não vai ficar curado de diabetes, ele vai controlar o diabetes. A mesma coisa a obesidade, ele vai controlar a obesidade. Mas se ele descuidar disso a longo prazo, se ele passar a não ter mais atividade física, não cuidar mais como ele cuidou nos primeiros anos de cirurgia, ele pode ter uma tendência recidiva dessa obesidade. Tiago, pacientes que têm diabetes tipo 2 e obesidade podem se beneficiar de uma cirurgia que nós chamamos de cirurgia metabólica. Qual que é a diferença da cirurgia metabólica para a cirurgia bariátrica? Pacientes que têm uma obesidade leve, IMCs de 30 a 35, com diabetes de difícil controle, que já tentaram o tratamento endocrinológico o melhor possível, diversos usos de medicações, e mesmo assim não conseguem ter um controle adequado da sua diabetes, eles podem lançar mão e ser indicado uma cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica ela é muito parecida com a cirurgia bariátrica. O processo cirúrgico, a modificação cirúrgica realizada é muito parecida com a cirurgia bariátrica. É o bypass gástrico em Y de Roux, mas com uma finalidade diferente. A finalidade primária não é tratar a obesidade. A finalidade primária é tratar o diabetes mellitus e proporcionar um melhor controle desse diabetes. Existem algumas modificações pequenas que se faz na cirurgia, com maior
um desvio intestinal um pouco maior. Isso são pequenos detalhes cirúrgicos, mas a cirurgia realizada é muito semelhante à cirurgia para a perda de peso, a cirurgia bariátrica, mas a finalidade dela é melhorar o metabolismo do paciente e, com isso, melhorar o controle do diabetes mellitus. E, Tiago, quais são as indicações para a cirurgia metabólica que são aprovadas hoje no Brasil? Aprovadas no Brasil hoje, a gente tem indicação de cirurgia metabólica, ou cirurgia do controle do diabetes, para MCs entre 30 e 35, com tentativa de tratamento clínico otimizado sem sucesso, e aí tem essa indicação. Duas técnicas cirúrgicas são autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina: o bypass gástrico em Y de Roux e, como segunda opção, a gastrectomia vertical ou sleeve. Em que pese a gente tem novas cirurgias sendo estudadas, já realizadas em outros países, com um desvio intestinal um pouco maior, jogando a comida mais no final do intestino e com isso tendo uma melhora do controle metabólico. Isso ainda não é aprovado no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina aprova essas duas técnicas que eu comentei. Essas novas técnicas ainda estão passando por uma regulamentação no Conselho, poderão vir a ser autorizadas, mas ainda não são. Tiago, a gente está chegando no final do podcast. Eu já queria agradecer você por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse para quem está nos escutando uma mensagem sobre esse tema tão importante que é a obesidade. Você que tem obesidade, saiba que você tem tratamentos efetivos para tratar a sua obesidade. A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, que tem um impacto na qualidade de vida muito grande do paciente, não só em termos psíquicos, como em termos de saúde nutricional e de saúde em geral, como a ocorrência de diabetes, a ocorrência de pressão alta, a apneia do sono. E tratando a obesidade da forma clínica, inicialmente, e depois da forma, se tiver indicação da forma cirúrgica e com um bom pós-operatório, você pode ter o controle da sua obesidade e o controle das suas doenças associadas. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço.